5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, gente. Seja todo mundo muito bem-vindos. Hoje o evento é muito especial. Nós sempre escolhemos temas relevantes na oftalmologia e nas subespecialidades, mas hoje, especialmente, nós escolhemos a eletrofisiologia, que é um assunto com vasto, que engloba quase todas as áreas da oftalmologia, né? E a gente pegou esses exames ligados com a prática clínica. Então, por isso é tão especial. E hoje, aqui comigo, para quem não conhece, meu nome é Letícia Dourado, eu sou especialista em eletrofisiologia e oncologia ocular pela Unifesp, fiz meu pós-doc lá na UCLA também em eletrofisiologia, e estou hoje com a doutora Sung e a doutora Paula. Ambas são, para mim, inspiração. Foram elas que me ensinaram, foram elas que me fizeram apaixonar pela eletrofisiologia. Então, é uma honra estar com vocês, meninas. E eu vou, então, introduzir. Hoje vai ser assim, um bate-papo. Eu quero deixar vocês à vontade para poder conversar conosco, fazer perguntas via nossa plataforma. Então, é só vocês enviarem, nós vamos responder, tá? Tanto eu como a doutora Sung ou a doutora Paula, estamos aqui para conversar, diálogo. É isso que nós queremos, né? E então, vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos apresentar pouca aula e muito caso clínico, tá? E dentro do caso clínico, a gente vai explicando ponto a ponto o que chama mais atenção e o porquê de cada exame, tá certo, gente? Então, a sequência vai ser eu, depois será a doutora Sung. Vou fazer aqui já a introdução dela. A doutora Sung é especialista em retina e eletrofisiologia pela Unifesp e especialista com doutorado e pós-doc também pela Unifesp, tá? E a doutora Paula, ela também é da Unifesp, né? Ela é docente associada e atualmente chefe da disciplina de distúrbios visuais funcionais do Departamento de Oftalmologia da Unifesp, além de ser professora orientadora da pós-graduação em Tecnologia e Gestão de Saúde Ocular. Então, gente, aproveitem, esse tempo vai ser muito proveitoso. Uma boa noite, vamos começar. Então, eu acredito que vocês já estão aqui vendo, né? Eletrofisiologia visual na prática clínica. Não tenho conflito de interesse, e eu já comecei aqui fazendo um diagrama, né? Um quadro aqui mostrando para vocês o que a gente vê, né? Qual está alterado e qual que vai ser o exame que nós vamos solicitar. Então, por exemplo, se o paciente tem um problema na retina, qual é a parte da retina que o paciente tem? É a parte da mácula até 30 graus? Eu penso no eletroretinograma multifocal. É uma patologia difusa, tipo uma distrofia, né? Um trauma, talvez, contuso. O que a gente pensa? No eletroretinograma de campo total. Se for uma doença como doença de Best, mesmo do adulto, que altera o epitélio pigmentar da retina, então nós vamos para o eletrooculograma, né? Agora, se a gente for, né, avaliar nervo óptico, aí nós já temos outra gama de exames. Aí, nesse caso, nós temos o potencial visual evocado, né? Ele pode ser tanto para avaliar a acuidade visual, que seria o de varredura, ou para avaliar a função, né? Então,
que seria por padrões ou por flash, tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa também, nós temos a resposta fotópica negativa, que é um exame novo que está chegando cada vez mais e que está agregando por avaliar as células ganglionares, tá certo? Então, vamos supor uma criança que tem estrabismo e nistagmo, né? Ou uma criança só com nistagmo. O que a gente faz? Né? Uma alteração na motilidade ocular. Nós vamos para o eletroretinograma para ver se tem alguma alteração. Sim, podemos fazer. Vamos fazer um PVE, que é o potencial visual evocado, para ver se tem uma alteração nas vias ópticas, igual eu falei. Sim, podemos fazer. E é basicamente isso, gente, é pensar na estrutura que está alterada, qual é a queixa do paciente, né? Se é uma nictalopia, se é uma fotofobia e qual o exame. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, deixar tudo mais fácil. Então, eu fiz aqui uns diagramas bem simples, vou passar bem rapidinho, tá? Só para a gente ver. E, meninas, vocês observar qualquer coisa, pode falar, tá? Então, assim, ó, retina, o que a gente vai ver, dependendo da queixa do paciente, né? É uma alteração global de fotorreceptores, o que eu vou pedir? Um ERG de campo total. A alteração da mácula central, uma toxicidade medicamentosa, um ERG multifocal ou um PERG, tá? Que é o eletroretinograma por padrões. Uma alteração no EPR, o que eu vou pedir? Um eletrooculograma. E outra coisa, né, da retina, a gente pode também pensar assim, retina, né, qualquer patologia da retina, como aquelas estruturas que eu falei. Quais são os exames? Eu tenho um ERG de campo total, eu tenho um EOG, eu tenho um multifocal, PERG, né, são vários exames. Então, assim, isso é importante vocês saberem. A eletrofisiologia, ela entrega para vocês exames que são confiáveis e reprodutíveis, tá? Eles são objetivos, ele não depende do paciente informar. O que a gente tem de exame objetivo? Um campo visual, né? Só que o paciente informa. Aqui não, na eletrofisiologia, a luz vai entrar, vai dar o potencial, né? Por isso que uma diferença de potencial e nós vamos avaliar as células. Então, nós temos, por exemplo, no ERG de campo total, a gente pode ver bastonetes, cones, as células bipolares. Aqui eu coloquei do lado cada estrutura, né? Que eu estou avaliando no ERG multifocal e vejo. Mas, assim, para o geral, não precisa saber, tá, gente? Então, aqui, a outra coisa, nervo óptico, né? Então, a via óptica, igual eu falei lá atrás. O que a gente quer? Processamento visual, o que eu vou pedir? Eu posso pedir o PVE por padrões, né? O potencial visual por padrões ou por flash, porque tem pacientes que têm uma visão baixa, uma opacidade de meio. Então, eu peço, tá? É uma alteração pós-quiasmática. O que eu vou pedir? Um PVE multicanais. Se é um albinismo, então, assim, gente, eu só quero deixar bem claro, são esquemas que eu criei aqui, só para facilitar o que é a estrutura que está, né, alterada e qual exame eu vou pedir. Basicamente é isso. Então, vamos a um caso clínico. É uma paciente de sexo feminino, 30 anos. Ela refere que há 8 meses a sua visão começou a piorar, a acuidade visual. De histórico, ela só tem uma cicatriz macular que não sabe informar a causa, se é congênito ou não sabe. E ela refere ser rígida, negando todas as patologias. Ela tem uma fotofobia importante, né? E nega pior em ambientes pouco iluminados. Essa pergunta, gente, nictalopia, eu sempre pergunto assim para o paciente. Quando você entra no cinema, você tem dificuldade de andar? Isso que eu sempre falo. Você acorda à noite num lugar que você não conhece. Você consegue se locomover?
porque é uma queixa bem difícil da gente saber no dia a dia, tá? Então, no olho direito dela, ela tem vultos, e no olho esquerdo, ela tem uma visão de 20/25. A solicitação, então, assim, geral, parece ser uma causa de retina, você já vai pensando num ERG de campo total, certo? Que é a retina global. Então, isso aqui é a oftalmoscopia dela, né? Então, a gente vê um olho esquerdo saudável e um olho direito com várias alterações. Então, aqui, o pedido que veio para mim era pedindo um ERG de campo total, tá? Que foi bem correto nessa solicitação. Mas poderia também ter solicitado um PVE, né? Porque olha esse nervo, será que está tendo condução mesmo? Porque a visão da paciente refere ser vulto. E tem essa alteração aqui na mácula, né? Que o multifocal também poderia quantificar, tá? Então, só para lembrar que é isso que eu falei, a gente poderia fazer todos esses exames e já mostrei, então, aqui dessa paciente, o que a gente vê? Uma simetria, né, clara entre o olho direito e o olho esquerdo, né, que a gente, correspondente com o quadro que a gente viu oftalmológico. Lógico, teria vários outros exames, né, gente, anjo, OCT, tudo, mas aqui eu estou focado na eletrofisiologia, tá? Aqui é a referência, e aqui, então, a gente vê todas as fases do ERG de campo total com essa assimetria entre os olhos, tá certo? E uma coisa importante é isso aqui, a gente vê uma redução do índice B sobre A, tá? Que é uma alteração que está cada dia mais sendo valorizada e que a gente está encontrando em algumas patologias. Nesse caso, essa paciente, a nossa hipótese foi uma neuroretinite subaguda difusa unilateral, tá certo? E a sugestão que eu dei foi, inclusive, para fazer o PVE por flash, para poder acompanhar essa condução pelo nervo. E doutora Sung, doutora Paula, o que vocês podem me ajudar aqui? Sabe quando a gente olha... Pode começar, Su. Normalmente, esse exame tem sido solicitados para distrofias retinianas e o ERG de campo total assimétrico, como essa paciente, ajuda a descartar. Eventualmente, nós podemos encontrar distrofias com acometimento bilateral, mas com assimetria, mas essa assimetria acentuada ajuda a descartar. Então, realmente, quando nós temos um comprometimento difuso da retina, com ERG muito assimétrico, as principais hipóteses diagnósticas são quadros inflamatórios, uveites difusas posteriores, ou quadros vasculares, como oclusão de artéria, oclusão de veia central. Quanto maior a isquemia, maior redução do ERG de campo total. Uma coisa que chama a atenção bastante nesse caso, né, essa relação sobre a toda vez que a gente pensa em casos de UVI, o eletrofisiologista, o retinólogo, precisa olhar para essa relação B sobre A. Às vezes, é o primeiro parâmetro do ERG de campo total que vai acusar uma alteração. Às vezes, os fotorreceptores estão ok, bastonite tem uma resposta dentro da normalidade, máxima, né, a parte de cones também, e o que muitas vezes é uma grande pista, essa relação B sobre A, que nesse caso ficou bem bonito, esse caso que a Letícia trouxe, porque a gente vê essa alteração. Essa relação B sobre A mostra uma alteração das células, né, da camada mais atenuada, porque essa resposta B, ela não sobe o quanto deveria subir. E fica fácil observar nesse caso, porque a gente tem um olho contralateral com uma acuidade visual de 20/25, que possibilita ver que valores acima de 1,5 é considerado dentro do normal.
quando a gente compara aí o olho esquerdo, ele acaba sendo um olho parâmetro, e a gente vê essa alteração. Então, nos casos de uveíte, nos casos de alterações inflamatórias, uma grande pista, mesmo para quando outras etapas estejam dentro da normalidade, essa relação B sobre A é um olhar que a gente precisa buscar nessas queixas, num caso como esse. Parabéns por ter trazido essa relação B sobre A, que às vezes não são todos os casos que nos chama atenção, né, Letícia? E esse é um dos casos que a relação B sobre A contribui muito como um dos parâmetros do ERG de campo total. E são muitos, né? E isso que é o interessante, mas na prática, a gente precisa mais saber qual exame solicitar de acordo com a queixa, né? E é isso. E vocês pediriam o PVE também? Eu acompanharia a ERG de campo total. Eu também não pediria PVE por flash, por enquanto, porque o lado direito já tem um comprometimento retiniano tão acentuado que já gera pouca resposta elétrica que você vai conduzir pelo nervo. Então, quando você faz o PVE por flash e vai captar na região occipital a resposta gerada nessa retina doente, já vai estar fraca, já vai estar alterado o PVE pelo grau de comprometimento que está a retina. Então, normalmente a gente encontra PVE por flash alterado em neuropatias, mas quando a retina é saudável, a gente consegue falar com mais segurança que tem uma doença do nervo óptico primária. Mas quando tem uma doença da retina que vai gerar pouca resposta, o PVE também a gente vai captar pouca resposta. Então, nesse caso, só se não tivesse uma palidez de papila, como ele já tem, né, aquele nervo bem alterado, Letícia, eu penso, né, que o PVE vai te trazer pouca contribuição por causa disso. Então, ERG de campo total, você começa a palidez, vamos supor, quando que seria bacana o PVE por flash, para a gente até pensar no dia a dia. Se esse nervo estivesse bem bonitinho, com toda aquela alteração do ERG de campo total, mas com um nervo bonito. Então, você consegue documentar melhor até que parte que é retiniano, porque o flash, ele é mais rudimentar, então a gente sempre fala que o flash normal não quer dizer que não tenha nada, porque a gente vê uma alteração retiniana importante pelo ERG de campo total, mas a gente pode ter um flash alterado, que aí diz muita coisa e mostra que o comprometimento vai além aí de um nervo claro, né, de um nervo róseo, né, o pálido já vai te dar um PVE bastante comprometido. Então, vamos ao próximo caso, gente. É uma criança, né, de 1 ano e 11 meses, que os pais relatam desde os 2 meses de vida início dos sintomas, né? A criança não informa a acuidade visual, eu não tinha cuidado dele por Teller, nem pelo PVE de varredura, que seria uma outra opção para a gente aferir a quantidade, né, de visão. Ele tem um nistagmo congênito e tem o sinal óculo digital, os pais referem que desde criança, né, bem menorzinho, ele sempre estimulou os olhos. E os pais falam dessa fotofobia importante, né? Que a gente, nesse caso, eu pergunto, né, para o pai falar uma fotofobia em bebê, né, em uma criança. Eu sempre pergunto quando estão o pai e a criança no sol, como que a criança reage? Para ter um parâmetro no mesmo lugar. Eu também pergunto para os pais como que é no ambiente, ele fica com a luz acesa, ele gosta mais penumbra, né? Para a gente saber em relação ao meio, porque fotofobia, infelizmente, é um sintoma, né, que é difícil da gente quantificar, né? E ainda mais em bebê. Então, só para vocês terem uma dica, né? Ele tem um desenvolvimento normal para a idade, os pais, né, negam qualquer parentesco, e nós pedimos um ERG de campo total. Aqui eu faço com anestesia. A Paula e a Sung faz lá em São Paulo sem anestesia, mesmo bebê, tá, gente? Então, depende do serviço e da técnica, mas é basicamente o mesmo exame.
Então, esse daqui foi o exame, vocês podem observar. Ambos os olhos, ao contrário do anterior, né, bem simétrico, as ondas praticamente retas. Olha aqui em comparação. A gente não vê os formatos, né? Então, assim, o que é importante vocês saberem disso? A retina globalmente, né, todas as camadas que nós avaliamos, lembrando daquele esquema, todas elas estão simetricamente diminuídas. E no caso dessa criança, a gente confirmou depois, né, com teste genético, e o que ela tem é uma omarose congênita de Leber. Então, é um exame importante para confirmar um diagnóstico, né? E doutora Paula, doutora Sung, o que vocês podem me ajudar aqui agora? Pede mais algum exame, acompanhamento? Eu gostaria de lembrar que distrofias retinianas, elas podem serem diagnosticadas ou pais perceberem tardiamente, porque você observar que a criança apresenta comportamento visual pobre ou uma baixa visão não é uma tarefa fácil, tanto dos cuidadores quanto dos pais. E tem doenças que aparecem em idades variadas, pode aparecer nos primeiros 3 meses, pode aparecer com 6 meses, pode aparecer com 1 ano, pode ter ou não nistagmo. Geralmente, a amorose congênita de Leber, a criança pode ter um nistagmo importante, mas a gente observa uma melhora espontânea parcial com o tempo. Dependendo do diagnóstico, se for retinose pigmentária, é a distrofia mais comumente associada às doenças sindrômicas, então é importante fazer uma avaliação clínica global da criança, investigar se tem alguma síndrome associada. Acho importante ter uma avaliação de neuropediatra, de um pediatra atento a essa situação. E para acompanhamento, eu acho que é só questão de orientar bem os pais. Eu não faria novamente o ERG, eu não faria outros exames eletrofisiológicos, apenas fazer acompanhamento sistêmico e orientação dos pais quanto à estimulação visual. Então, perfeito. Era isso que eu tinha para falar com vocês. E agora eu vou deixar a doutora Sung para começar a conversar conosco. Uma boa noite. Eu vou compartilhar minha tela. Obrigada, Letícia, pelo convite. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar desse Talk, que é super conceituado, tem ótimos palestrantes, temas muito relevantes, e pela oportunidade rara, né, de falar de eletrofisiologia. O tema que vou abordar é basicamente em neurooftalmologia, e até vendo a pergunta de um dos ouvintes, que para quando a gente recorre a esses exames eletrofisiológicos? Para facilitar o entendimento e facilitar a escolha dos exames, eu gostaria de relembrar como é processamento visual, para a gente poder lembrar bem a escolha, para ajudar na escolha dos melhores testes eletrofisiológicos. Quando a gente fala em atividade elétrica do sistema visual, lembrar que começa nos fotoreceptores, na fototransdução, onde tem a conversão das partículas de luz foto em corrente elétrica, né? Isso acontece no primeiro neurônio, que são os fotoreceptores, cones e bastonetes. Depois, esse sinal elétrico é passado para o segundo neurônio, que são principalmente compostos por bipolares, mas nessa camada nuclear tem ainda células de Miller, máquinas e células horizontais. E depois desse segundo neurônio, nós temos as células ganglionares, que seria o terceiro neurônio da retina, e dessa parte, a informação elétrica é integrada e é enviado para o sistema nervoso central, onde ocorre o processamento e tem essa característica retinotópica, que tem a informação com correspondência retiniana. Então, na retina acontece principalmente a conversão do sinal
luminoso para o sinal elétrico. E no nervo óptico, que seria segundo o par craniano, é formado por mais de 1 milhão de axônios das células ganglionares e apresenta um axônio longo, que a próxima sinapse acontece no núcleo geniculado lateral, no tálamo. E, após esse trajeto longo da parte central, dessa parte do núcleo geniculado lateral, faz a próxima sinapse no lobo occipital. Lembrando que na região occipital nós temos uma grande representação da área macular. É muito importante a gente reconhecer que na região occipital nós temos praticamente 50% das células neurológicas representando a área macular, porque quando a gente fala em PVE, a gente fala basicamente em resposta máculo-occipital, por essa razão. O registro elétrico que a gente capta na região occipital corresponde principalmente à resposta gerada da região macular, devido a essa organização retinotópica do córtex occipital. Lembrando disso, as principais finalidades dos testes eletrofisiológicos na neurooftalmologia seria para diagnóstico e acompanhamento. E os sinais estruturais que a gente costuma observar é a alteração da coloração do nervo, palidez, aumento da escavação, quando é neuropatia glaucomatosa, e algumas alterações como redução da camada de fibras nervosas ou redução da camada de células ganglionares, que a gente observa principalmente no OCT, mas também que nós podemos observar em retinografias com devidos filtros. As principais indicações dos testes eletrofisiológicos na área de neurooftalmologia são neurite óptica, neuropatia óptica hereditária de Leber, neuropatia óptica isquêmica não arterítica, hipertensão intracraniana idiopática, gliomas, outros tumores do sistema nervoso central, neuropatia tóxica ou carencial, drusas de papila e histeria, tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento. O primeiro caso é sobre essa paciente de 42 anos, do sexo feminino, que relata perda visual com dor ocular à esquerda há 10 meses, e um diagnóstico de neurite óptica, e, posteriormente, com a investigação, foi diagnosticado um meningioma com compressão do nervo óptico. Foi feita a cirurgia para descompressão há 2 meses, nota uma melhora parcial do campo periférico e refere visão do olho direito normal. A acuidade visual é informada 20/25 e 20/125. Ao exame de fundo de olho apresenta retina normal e disco normal em olho direito, retina normal e palidez difusa em olho esquerdo. Aqui no campo visual a gente observa olho direito normal, apenas poucos pontos dispersos de menor sensibilidade, e no campo do lado esquerdo a gente vê redução importante do hemicampo inferior. Então o médico solicitou PVE para fazer uma avaliação, dado adicional, além do campo visual, para acompanhamento pós-cirurgia de meningioma. Essa paciente, nós procuramos fazer sempre 2 tamanhos de estímulos, o PVE por padrões. A gente não teve oportunidade de mostrar como é o procedimento, mas a gente mostra no monitor tabuleiro de xadrez, que tem os quadrados pretos e brancos que se revertem, o branco fica preto, preto fica branco. Nós utilizamos 2 tamanhos de estímulos, quadrados menores de 15 minutos e quadrados maiores de 1 grau. E nós utilizamos 3 eletrodos de pele, que é adaptado no meio da testa, na região superior aqui do crânio e na região occipital. O registro é feito simultaneamente conforme o paciente vai olhando a tela. Procuramos sempre acompanhar esse registro, pedindo ao paciente prestar atenção e com a melhor correção óptica. 15 minutos, como são quadrados menores, é um registro gerado principalmente na área foveal da mácula, enquanto de 1 grau, geralmente na região mais perifoveal. Aqui a gente observa que tem uma redução da amplitude, tanto na condição binocular do registro, quanto do olho direito, e
olho esquerdo. A gente observa uma redução da amplitude da onda P100, que é essa onda positiva, que é em torno de 100 milissegundos, e a gente observa também um atraso. Então, essa linha pontilhada corresponderia a 100 milissegundos, onde a gente procura observar o pico dessa onda positiva, mas a gente vê um deslocamento para a direita, indicando o atraso. Então, essa onda P100 com amplitude reduzida e atraso indica um comprometimento desse registro, da condição binocular no olho direito e no olho esquerdo. Olho esquerdo, o registro é muito pior, tanto em tempo, mais atraso, quanto em amplitude. E quando a gente observa registro com tamanho maior, estímulos maiores de 1 grau, também observamos atraso, tanto na condição binocular, olho direito e olho esquerdo. Então, apesar do tumor foi citado apenas no olho esquerdo, o paciente não ter nenhuma queixa do lado direito, esse exame de PV é fundamental para mostrar que essa paciente tem um comprometimento bilateral. Então, provavelmente tem um componente, uma lesão que já comete na região do quiasma, e essa lesão deve ser acompanhada não só pela ressonância, mas também pelo PVE, porque mostra essa alteração já nesse estado, mesmo com a acuidade visual de 20/25, sem queixas visuais, um certo atraso. O próximo caso é de uma paciente de 31 anos, sexo feminino, tem uma lesão neoplásica no ápice da órbita direita, diagnosticado há 1 mês, nota embaçamento e leve alteração da visão de cores e de contraste. De antecedentes pessoais, tem TDAH, bipolaridade e hipotireoidismo controlados. Acuidade visual com melhor correção, 20/16 e 20/12,5. A ressonância mostra uma leve proptose e uma suspeita de malformação venosa, cavernosa, e eles acham que não é neoplasia da bainha. Aí, o exame de PVE foi indicado para acompanhar essa via que registra o sinal elétrico que chega na região occipital, gerado a partir da região macular e atravessa toda a via visual central. Para estímulos menores de 15 minutos, a gente observa respostas praticamente normais, que é a área bem foveolar, e com 1 grau, a gente observa um leve atraso da resposta do olho direito. Então, esse dado positivo nos auxilia a ter o acompanhamento. Essa paciente, o primeiro registro foi feito em março de 2022, que a gente observou que, pelos parâmetros de amplitude e tempo da resposta, estavam dentro dos limites aceitáveis como normal, mas com uma leve assimetria que a gente vê no tempo do olho direito. Em julho, ela nota a piora da visão, e quando nós repetimos o PVE, a gente observa uma mudança do desenho da onda, do registro, mostrando uma redução da amplitude e maior aumento no tempo de P100. Então, isso mostra, apesar da paciente relatar essa piora, o PVE traz dados objetivos, dados quantitativos, e auxilia o médico a ter esse acompanhamento com maior precisão, além dos sintomas da paciente. Então, isso deve ser usado para monitorar, para acompanhar e até para escolher o melhor tratamento. Alguma observação, Letícia, Paula, desses casos? Acho que o mais interessante desses casos é quando a gente pensa em segmento, né? Então, a gente usa muito a eletrofisiologia como testes diagnósticos, e a gente vê também a importância de fazer um segmento com um teste eletrofisiológico. Então, acho que esses casos trouxeram essa contribuição, né, em como que, o que a gente espera e como que, ao longo do tempo, a parte da função pode ser alterada, né, com o tempo. Então, os estudos fisiologia
oftalmologia cada vez também tem sido mais abordada. O médico recebe, vai estar acompanhando um especialista, mas ainda tem questões de refração, que acompanha ali no consultório e faz junto com o especialista, por exemplo, casos de tumores, né? Então, a gente vê aí crianças no GRAAC, que é uma grande referência aqui em São Paulo. Letícia tem uma relação afetiva com GRAAC, e nós também, eu e Sung também, e a gente vê ali, né, um ambulatório em que a gente vê essas crianças acompanhando com os exames de segmento. Então, dentro desses casos que foram trazidos, mostra a importância de eletrofisiologia no acompanhamento a longo prazo. Muito bom. Lembrando que outros tumores que fazem compressão, tumores orbitários, que levam à proptose, pode levar a erros refracionais. Então, a pessoa pode apresentar vários sintomas de perda visual, até devido à mudança de erros refrativos. Por isso que é importante a gente realizar esses exames sempre com melhor correção óptica atualizada, para que a gente elimine esse fator, outros fatores que possam levar à baixa visão e fique puramente causada pela lesão em investigação, pelo tumor, tá? Então, eu acho fundamental a gente ter esses dados adicionais, além da ressonância, para seguimento de lesões tumorais. E, Sung, uma outra coisa importante, gente, é lembrar de valorizar a queixa do paciente, porque se a gente for olhar o histórico dessa paciente, TDAH, bipolar, né? Então, às vezes a gente pensa que ela está inventando uma queixa, e nem sempre é isso. Olha, na hora que fez o PVE, viu desde o início uma alteração sutil e depois confirmou com os exames de imagem. Então, vale a pena a gente valorizar as queixas dos pacientes. Exato, é verdade. Uhum. Mas você lembrou bem disso, porque cada vez mais a gente observa pacientes que usam psicotrópicos, cada vez mais a gente vê pacientes com quadros emocionais instáveis. Então, e visão é uma situação, é um sentido que mexe muito com o lado emocional mesmo, né? Então, a gente... E tem pessoas que exacerbam, tem pessoas que queixam, mas médicos não realmente valorizam, mas você lembrou muito bem, isso acontece com muita frequência. E esses exames auxiliam muito a mostrar de maneira objetiva que realmente tem lesão, né? Exatamente, e isso foi até uma das perguntas que o Ricardo Ristério fez para a gente, né, o benefício da área, né, com a dos exames, tudo que nós já falamos até agora, mas eu acho que o principal benefício é isso, a gente quantifica, olha, tem um atraso de quantos milissegundos, quanto por cento do bastonete está diminuído, por exemplo, no ERG de campo total, ou no PVE, que é o atraso, a diminuição da amplitude. Então, são parâmetros que a gente vê mudança, igual a doutora Sung mostrou aí para a gente, né, comparativamente, em 3 meses, se não me engano, março e junho, né, e já teve mudança. Então, a gente consegue quantificar e mostrar. Exato. E até vejo em casos de retina que pacientes queixam de moscas volantes e muitas vezes o paciente tem uma doença de base da retina que justifica a queixa de nictalopia, de escotomas paracentrais, e fundo de olho inocente, e que pessoas atribuem essas queixas a moscas volantes. Vários casos que a gente faz ERG de campo total, detecta a lesão retiniana e apresenta doença retiniana e médicos só suspeitavam de moscas volantes. Vamos para o próximo caso, paciente de 17 anos, adolescente, que nota uma perda visual rapidamente progressiva há 4 meses, também tem diagnóstico de TDAH e tem dieta vegana, já há alguns anos. A acuidade visual informada no dia do exame foi 20/320 em ambos os olhos. Ao exame de fundo de olho, a gente observa a retina com aspecto preservado, no normal dos 2 olhos, autofluorescência também, talvez forçando muito, pontos finos hiperalto, mais confluentes na área foveal,
OCT, a gente não observa nenhuma alteração grosseira, mas gostaria de destacar que nessa região periparafoveal, na região da depressão, é uma depressão suave, e aquela camada grossa, espessa de fibras e células ganglionares que normalmente deveria apresentar nessa região, ela não tem, então é uma depressão suave, mas quem olha rapidamente passa como normal, camada de fibras nervosas peripapilares normais, mapa de espessura também normal, e a gente vê esse defeito paracentral superior em ambos os olhos na campimetria computadorizada. Ela veio para uma investigação eletrofisiológica para tentar descobrir a causa dessa baixa visão. Inicialmente, o médico solicitou ERG multifocal, que a finalidade foi descartar uma distrofia macular, uma maculopatia pelo ERG. Então, com fundo de olho normal, pode até ser uma distrofia de cones, muitas vezes. Então, o médico inicialmente queria descartar uma retinopatia, solicitando ERG multifocal, para depois fazer outras investigações. Multifocal aqui, normal, dos dois olhos. No multifocal, normalmente observamos o gráfico de plots, o gráfico de traçados, que pode ser de 61 ou 103 hexágonos, então seria 61 ou 103 mini-ergs, representando cada área da região macular, em torno de 25, 30 graus centrais. Nós temos o gráfico topográfico, que tem um relevo, esse pico central, que tem maior amplitude, porque nós temos maior densidade celular, e conforme a gente vai para a região periférica da mácula, vai ter uma menor resposta à amplitude e tendo uma menor elevação topográfica. As cores também representam a amplitude, quanto mais quente, representa maior amplitude, e mais fria, menor amplitude. E também nós podemos apresentar o resultado do ERG multifocal em anéis concêntricos. A gente divide a área macular em 5 ou 6 anéis concêntricos, com área foveolar central, e a gente vê a média das amplitudes nesses anéis, que são representados aqui nesse gráfico de ambos os olhos. Então, esse ERG multifocal já descarta uma retinopatia macular, e nós ampliamos a investigação para neuropatia. Então, essa acuidade visual de 20/320, descartando mácula, provavelmente é o nervo. E a gente observa, diferente dos casos anteriores, que tem um pico bonito de P100, a gente vê uma onda mais irregular, alargada, pico bem reduzido, então a gente vê uma amplitude bem reduzida, bem atrasada, tendo aqui como referência 100 milissegundos, e na condição binocular, OE, complementamos com a resposta fotópica negativa, que avalia a resposta elétrica gerada pela camada de células ganglionares. A gente observa que hoje, por enquanto, tem amplitude dentro da normalidade. Então, diante desse resultado combinado do ERG multifocal, PV por padrões reversos e resposta fotópica negativa, a gente observa, a gente tem a suspeita de uma neuropatia carencial, foi solicitada uma investigação e teve a deficiência de B12, e para ver melhor esse quadro, após o tratamento, foi sugerido segmento com PVE fotópica negativa, para ver se não vai ter nenhuma lesão retrógrada, e OCT da camada de células ganglionares. Então, a gente vê essas dietas veganas ficando mais populares, né, até para controle de peso, questão da saúde, que eu acho bom, mas muitas vezes é feito sem acompanhamento nutricional adequado, que pode levar a essas lesões do nervo óptico irreversível. Algum comentário? Será que dá tempo de mais um caso, ou passamos para a Paula? Tung, vamos passar para a Paula, para ela também poder explicar um pouquinho, e sobre o seu caso, assim, o que eu tenho de comentário é que
que provavelmente o colega, né, ficou perdido na hora de solicitar o exame pelo quadro, né, pensou numa distrofia, alguma alteração retiniana bilateral, né, que é o normal da gente pensar. A eletrofisiologia ajudou, né, para poder pensar no próximo passo e o próximo exame a seguir e curar, né? Porque carencial a gente pode curar a paciente, repondo. Sim, e eu quero destacar que a gente precisa ampliar nossa anamnese, né? Não só nos medicamentos que o paciente toma ou tomou, até das dietas hoje em dia, né? Então, nem sempre os pacientes contam a dieta que faz, psicotrópicos que tomam, há quanto tempo, né? Cirurgias. Não tem pacientes que falam assim, tem diabetes? Não tenho mais, mas eu tive depois antes da bariátrica, sabe assim? Então, a gente fica sabendo de uns detalhes depois que a gente tem algum dado dos exames positivo, e aí volta para fazer uma nova investigação. Aí a gente tem esses dados adicionais. E Sung, fala só um pouquinho para a gente sobre a fotópica negativa, o exame, porque é algo novo que chegou na eletrofisiologia, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava bastante em resposta às células ganglionares pelo PERG. O PERG tem a vantagem de avaliar as respostas às células ganglionares da área macular e do nervo óptico. A vantagem da resposta fotópica negativa, que é um exame mais recente, usado mais recentemente, que até a ICEV incorporou numa das fases, um dos passos a mais na fase fotópica, é útil porque faz uma medida elétrica da resposta de células ganglionares que compõem toda a retina. Então, não é somente da área macular. O PERG, então nós temos 2 exames para fazer a avaliação da resposta de células ganglionares, PERG e a fotópica negativa. Principais diferenças, PERG é basicamente da área macular e a fotópica negativa da retina, camada de células ganglionares da retina como um todo, inteira. Para fazer o PEG, precisa de fixação, porque o estímulo utilizado é tabuleiro de xadrez. São estímulos estruturados, com forma geométrica. Então, o paciente precisa fixar, tem que ter melhor correção, e a fixação exige uma acuidade visual mínima, que consiga fixar. Um conta-dedos, um MM, um PL não consegue fixar. Então, a gente não tem um registro confiável. E quanto menor a amplitude, mais difícil a análise, a indexação. A fotópica negativa, a gente utiliza como estímulo flash de luz. Então, a gente tem o fundo azul e nós utilizamos flashes de luz vermelha. Então, o paciente não precisa ter fixação, não precisa estar com melhor correção, e mesmo o paciente tendo PL, a gente consegue fazer esse registro. Então, essas são as principais diferenças. Então, a gente tem utilizado de rotina, incorporado esse passo a mais no nosso ERG de campo total para fazer uma avaliação completa do primeiro, segundo e terceiro neurônio. Perfeito, muito obrigada. E agora vamos ouvir a doutora Paula Sakai. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, Letícia, dos seus casos. Quando você recebe uma solicitação, estudo eletrofisiológico... Prazer estar falando aqui com vocês, estão me ouvindo? Estamos sim. Eu estava fazendo uma pergunta, Paula, para a Letícia, aproveitando que você está abrindo a aula. A gente recebe, assim, uns pedidos de estudo eletrofisiológico. Então, o médico suspeita que tem alguma doença, ainda não tem ideia de qual o melhor exame a pedir. Quando recebe esse pedido, como você começa, Letícia? Com que exame você começa? Quando pede estudo eletrofisiológico? Eu confesso que eu começo com a anamnese, para poder ver. Eu fiz um questionário bem denso, com muitas perguntas, para poder tentar filtrar. E então, o que o paciente tem, qual é a queixa, e o segundo passo, eu ligo para o colega.
para ver, olha, você pediu, eletrofisiologia tem vários exames, o que você está pensando, tudo, porque fazer todos os exames, o paciente ficaria um dia fazendo exame, né? E não iria acrescentar nada, muitas vezes. Além de ser dispendioso de tempo, de gasto. Então, a minha conduta é essa. Eu entro em contato com o colega depois que eu fiz a anamnese, para poder ver o que ele de fato estava pensando, e aí eu guio os exames. Mas é muito comum. Eletrofisiologia completa, estudo de eletrofisiologia, sem nada, não vem nada no pedido, nada, só isso. E vocês, o que vocês fazem? Não, a gente também, a gente busca colher alguma informação adicional com a anamnese, é fundamental, né? A anamnese, a cuidado visual, histórico familiar, os exames complementares que o paciente já tem, geralmente traz uma pilha de exames, porque já É fez de verdade. tudo, né? Então, aí a gente procura fazer. Se for uma suspeita de doença da retina, eu particularmente gosto muito de ERG de campo total. Se for uma suspeita de uma neuropatia, aí os exames ajudam bastante a descartar, aí eu faço o PV por padrões reversos. Vamos lá, Paulinha. Vamos lá. A gente gosta de falar de eletrofisiologia, né? Tem uma frase que eu sempre uso. Vamos falar de que a gente gosta com quem a gente gosta. Então, falar de eletrofisiologia com a doutora Letícia, a doutora Sung, é de fato falar do que eu gosto, com quem eu gosto. E a ideia, acho que, de falar de eletrofisiologia hoje, eu acho que é um presente a gente falar de uma área que no mundo inteiro é bastante valorizada, e no Brasil a gente tem uma eletrofisiologia de ponta e muitos serviços aí espalhados, né, pelo país. É claro que é uma área que precisa crescer, que a gente luta para que isso aconteça. Então, a gente quer mais gente na nossa. Então, a ideia de chamar a gente ser entendida no dia a dia, na prática do dia a dia do consultório, né? Esse eu acho que é um grande desafio para mim, para a Letícia e para a Sun. E aí, nós vamos falar um pouquinho da eletrofisiologia ocular na infância. Então, vamos pegar a criançada, né? Então, tem o pessoal da oftalmopediatria, mas no seu consultório, sempre você vai ter aquele pai, aquela mãe que tem uma criança, ou aquele vô que tem uma neta. Então, as crianças são, na oftalmologia geral, ela realmente aparece no consultório, né? Então, a ideia é a gente tentar entender aí o que a eletrofisiologia pode ajudar. Quero fazer só um olhar que a eletrofisiologia visual no dia a dia tem alguns conceitos, as indicações e a interpretação. Então, a eletrofisiologia, nós precisamos lembrar por que é útil. Porque é um exame funcional que vai avaliar como é que funciona, é um exame que, Letícia já falou que não precisa ter informação verbal, é um teste não invasivo, e ele precede as alterações anatômicas, né? Então, essa é como que a eletrofisiologia pode ajudar na área da oftalmologia. Então, a gente fala sempre, mas o que pedir? Daquele arsenal de teste que a Letícia apresentou no começo, né, da noite, qual pedir? A gente vai pedir um ERG de campo total se o objetivo for nós vamos pedir um PVE de varredura, de uma compensação, e o PVE por padrões reversos, quando a ideia é avaliar o nervo óptico, que é asma, tumores e a hemorragia cerebral. No consultório, o paciente, muitas vezes, ele não chega com um diagnóstico, ele vai chegar com sintomas. Então, aqui eu trouxe um exemplo de pacientes que chegam com um bebê ou criança que chega com uma queixa de fotofobia ou nistagmo. E nessas queixas de nistagmo ou fotofobia, a gente precisa pensar em algumas hipóteses diagnósticas, como a maurose congênita de Leber,
O albinismo ocular, no caso de um pequeno que está com essa fotofobia e sinistagmo, eu trago um primeiro caso, que foi discutido no começo da aula, que era a maurose congênita de Leber, e é um caso de uma criança de 12 meses, com uma falta de fixação, tinha o tremor dos olhos, em ambos os olhos desde o nascimento, e a mãe relatava uma dificuldade em fixar, seguir os objetos e a face. Não notava fotofobia e não tinha nenhum tratamento ocular específico. Gestação e parto sem intercorrência, desenvolvimento normal para a idade, estava usando só uma vitamina e outros antecedentes familiares, nada digno de nota. Aqui a gente canta uma musiquinha, né, para criança, na adaptação ao claro aqui, né, então a gente está com o eletrodo adaptado, essa criança, ela vem para esse exame, é claro que nem sempre é fácil, a criança chora também, né, então são fases aí, por isso que às vezes cada laboratório vai escolher se vai fazer sob sedação ou não, a gente sabe da influência às vezes da sedação, né, mas são a logística de cada um dos laboratórios. Esse é o exame desse bebê. À direita, em verde, a gente... Para mim o som tá ficando falhado, tá... Como que tá aí para vocês? Estou de volta. Já tá de volta. Estou vendo aqui que vocês estão me avisando da minha conexão, né? Vai me avisando aí. Se quiser, eu posso apresentar Qualquer outro coisa, caso. são casos que eu posso ir passando. A gente pode sim. Se me dá um toque, tá bom? Estou acompanhando aqui. Tudo bem? Tudo. Ouvindo? Sim. Paula, acho que tem que compartilhar. Então, essa criança é uma criança... A apresentação não está sendo compartilhada. No slide 8 que estava. Entrou? Entrou. Oba, vamos lá de Passa novo. na setinha. No ar Slide de 8. novo. Então, aqui na oftalmopediatria, né, a gente estava falando do tumor, uma criança de 5 meses, o sexo masculino, e que tinha esse nistagmo. Então, a criança, ela chega com um sinal. Então, com 5 meses de vida, os pais notaram esse tremor do olho direito, e era o olho pior, então era inclusive um nistagmo assimétrico, e tinha um comportamento visual normal, os pais não notavam que essa criança tinha dificuldade para enxergar, apenas o tremor dos olhos, apenas o nistagmo. Ele fixava e seguia bem, tanto com o olho direito, quanto com o olho esquerdo, tinha um nistagmo importante, os reflexos eram aparentemente centrais, o fundo de olho sem quaisquer alterações. Quando a gente faz um potencial visual evocado por padrões reversos, que é para avaliar essa via óptica, para entender um pouco o que estava acontecendo nessa via, a gente encontra no olho direito um atraso nesse valor que a gente chama de P100. Então, aqui à direita a gente vê uma referência, em que essa amplitude de P100, ela acontece no tempo em torno de 100 milissegundos, e quando a gente olha aqui no olho direito, dessa criança está acontecendo em torno de 116 milissegundos. A onda está deslocada um pouco para a direita, então a gente percebe um atraso nessa resposta, e no olho esquerdo, isso ainda é considerado dentro da normalidade. Então, a gente vê que esse olho direito, que tinha essa presença do nistagmo mais evidente, já tinha uma alteração. A medida da acuidade visual era muito parecida, 20/250 no olho direito e no olho esquerdo, em que o limite de normalidade para 5 meses é até 20/110. Então, essa acuidade visual já estava afetada e tinha essa alteração do PVE por padrões no olho direito. Com essa resposta, né, com essa alteração da acuidade visual, mesmo os pais não notando, e também essa alteração no PVE por padrões reversos, a gente fez uma orientação, né, desse encaminhamento, e após esse PVE, após esse resultado do PVE, essa criança fez uma ressonância magnética, e realmente tinha uma lesão aí bastante importante, um tumor bastante importante, e essa criança continua agora em tratamento, em segmento, e logo retornará para a gente poder acompanhar. Então, a importância aí de valorizar, né, esse nistagmo, né, o que fazer numa criança, investigação neurológica junto com a investigação oftalmológica, num caso tão importante quanto esse.
Pensando no nistagmo também, uma outra hipótese de uma criança que chega com esse sinal, a gente tem visto frequentemente indicação para o exame de eletrofisiologia para fazer o diagnóstico do albinismo ocular. A eletrofisiologia pode ajudar, quando o albinismo é de óculo cutâneo, é um pouco mais fácil, né, de fazer o diagnóstico, mas quando o albinismo não é óculo cutâneo, quando o albinismo é ocular, então a gente tem na eletrofisiologia uma ferramenta que nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial. Então, esse é um bebê de 5 meses, a mãe também notava esse tremor dos olhos desde os 3 meses de idade, uma melhora do comportamento, já estava usando óculos, sem nada, né, nada digno de nota em relação ao desenvolvimento, sem nenhum uso de medicamento. Então, aqui a gente vê que essa criança, ela fixa bem, segue bem os objetos, tem esse nistagmo pendular, e a ideia é albinismo ocular, né, é uma criança mais clara, mas, né, tem pigmentação de pele, e aí quando a gente faz um ERG de campo total, né, que foi a primeira hipótese, quando ele veio, se havia alguma coisa retiniano que justificasse esse nistagmo, o ERG completamente dentro da normalidade para todas as fases. E aí a gente tem uma outra ferramenta em eletrofisiologia que pode ajudar no estudo do albinismo ocular, que é o PVE por multicanais. Então, quando a gente coloca mais do que uma derivação de eletrodo na região occipital, a gente espera que, tanto estimulando o olho direito, o eletrodo que está aqui do lado direito, a resposta seja muito parecida. Né? É isso que a gente tem como o de albino. Esse exame, a gente vê que estimulando o olho direito, a resposta do eletrodo contralateral, ou seja, estimulando o olho direito, o eletrodo que está aqui no hemisfério esquerdo, a resposta ela é muito maior do que quando a gente olha a resposta no lóbulo direito. E quando a gente inverte, agora eu vou estimular o olho esquerdo, o que acontece com a minha resposta aqui atrás? Do lado contralateral, estou estimulando o esquerdo, desse lado direito, a resposta é muito maior. Então, essa resposta, ela muda em relação à amplitude quando a gente estimula o olho direito e o olho esquerdo, por causa do que a gente chama de decussação anômala das fibras temporais, que é uma característica bastante marcante nos casos de albinismo. Então, aquilo que é para ser igual entre os dois eletrodos, a gente vê essa diferenciação do olho direito e do olho esquerdo. Esse teste, ele ajuda a fechar o diagnóstico do albinismo ocular. Vamos lá, isso é normal, né? As fibras aqui temporais, elas passam, e as fibras nasais, elas cruzam o quiasma. Já no albinismo, parte das fibras temporais que deveriam passar, elas cruzam junto com as fibras nasais. Por isso que quando eu estimulo um olho, no caso aqui o olho direito, a resposta do lado contralateral, ela vai ser muito maior. Então, esse exame, ele acaba sendo um exame diagnóstico que ajuda a fechar a causa desse nistagmo. E aí, a Letícia, né, eram os 3 casos que eu gosto de falar sobre nistagmo, né, que são as distrofias retinianas, que a gente sempre pensa na maurose congênita de Leber ou na cromatopsia. A gente não pode esquecer dos tumores e o caso do albinismo ocular. São os 3 carros-chefes quando a gente pensa em nistagmo. Mas a gente tem aí alguns casos também, a Letícia falou, vamos pensar um pouquinho também no dia a dia, que a gente recebe aí os casos de opacidade, quer seja opacidade de córnea, né, opacidade de cristalino, né, catarata. Então, eu trouxe um caso, dá tempo, Letícia, da gente trazer esse caso? Então, aqui, eu trago um caso de opacidade, em que eu quero falar um pouquinho para vocês dessa outra técnica, que é o PVE de varredura. Essa técnica é para quê? Medida da acuidade visual.
É para isso. Pode ser feita de outras maneiras, a medida da acuidade visual em bebês? Pode, cartões de Teller, né? Aqui eu trago a parte de eletrofisiologia. Então, pelo PVE de varredura, a gente consegue mensurar esse valor da acuidade visual, mostrando listras de diferentes tamanhos, que vão ficando cada vez mais fina, e aí a gente consegue aí colocar numa tabela para a idade. Então, aqui eu tenho um eixo onde eu tenho a idade até 36 meses, e aqui o valor da acuidade visual, de 20.320 a 2020 aqui. E a gente espera que, com o tempo, essa acuidade visual se desenvolva até chegar aqui aos 36 meses, com a acuidade visual próxima ao 2020. Então, esse é um trabalho que a gente publicou em PVE de varredura com esses parâmetros. E o PVE por flash de luz. Quando eu penso em opacidade, eu posso medir a acuidade visual? Posso. Mas, às vezes, opacidade ela é tão densa que a gente não consegue utilizar sendo processado a função visual pela luz. Então, a criança encosta nessa cúpula, diferentemente das listras, agora é luz, e aí eu trago um caso, que é uma criança de 3 meses, com essa opacidade corneana desde o nascimento, vou colocar aqui para frente para a gente ver essa criança. Então, ela tem uma opacidade atingindo o eixo visual no olho direito, e aqui no olho esquerdo uma córnea clara. Aqui a gente vê PM, né, com área de hiperrefletividade, e aí essa criança veio para a medida da acuidade visual, um determinado tempo aí conosco, até acima da normalidade, esperado para a idade, então não estava essa opacidade ainda, apesar de não estar ainda atrapalhando o desenvolvimento da acuidade, a gente nota uma assimetria, né? Tem aqui uma diferença interocular que já começou a aparecer aos 3 meses. Aos 7 meses de idade, essa diferença interocular se mantém. Aos 13 meses, né, aqui em cinza é o olho esquerdo, então está dentro do normal, e o olho direito não só aumentou a diferença interocular, mas também já saiu fora dos padrões de normalidade, e aos 19 meses essa diferença continua discretamente aumentada. Essa criança, ela volta depois de um certo tempo, porque ela tinha uma forte reação à oclusão, e ela traz um resultado de cartões de Teller, e que o olho esquerdo dela dentro. E os cartões de Teller também é um exame objetivo. Mas como a criança ela reage mais ela é uma fase que ela está reagindo fortemente à oclusão desse olho esquerdo, se ela não olhar para o cartão desejado ali, às vezes a gente pode ter uma acuidade visual aí pior do que ela realmente pode ter. E aí, aos 4 anos de idade, essa criança vem formando uma acuidade visual aí de 20/800 nesse olho direito. Esse olho esquerdo também já sai um pouquinho, né? Isso é por causa do método, por causa da idade também, a criança ainda está colaborando aí no método de acuidade visual. Então, nós optamos, a gente sabe que tem uma diferença interocular importante, que já vinha desde os 3 meses de idade, e isso vem acentuando principalmente a reação à oclusão. Por quê? Porque o olho esquerdo dela, que é o olho bom, começou a ficar muito bom, né? Ele está dentro do normal. Então, ela nota o quanto que o outro olho tem essa dificuldade. Ela volta, então, com os 4 anos de idade, a gente já sabe da diferença interocular, né? Então, a gente opta em fazer um PVE por padrões, para a gente ver o quanto que essa opacidade está influenciando no processamento visual. Bom, acredito que está E dando aí, problema a gente de tem aqui na conexão primeira onda, na novamente. primeira parte aqui da tabela. Melhorou? Melhorou. Vou falar devagar, talvez melhore. E aqui a gente vê Ô, o Paula, direito dessa criança. Oi. eu acho que a gente pode discutir o caso sem mostrar, sem compartilhar a sua tela, e talvez com isso a conexão fica melhor. O que você acha? Perfeito.
Então, gente, Deixa eu a doutora Paula está mostrando um caso de colocar criança. aqui. Você está com a minha aula aí, Letícia? Quer... Tô com ela aqui. Mas você já estava terminando, né? Era só mais as Já, era considerações o último finais. slide. Você Isso. poderia falar também, né, sobre essas considerações e explicar essa questão da diferença entre ocular, né, a importância, essa questão da opacidade de meios, por que que demora, né, porque as pessoas podem falar, nossa, a criança está com essa opacidade e não foi indicada uma cirurgia, né? Tinha até um UBM mostrando tudo, por quê? Entendeu? O que são os parâmetros que geralmente a gente leva em consideração e acaba até fazendo cirurgia em outro tempo. A gente tem acompanhado muita criança com catarata congênita, né, por conta da idade também, para chegar em um momento que a gente vê que essa assimetria de acuidade visual, dessa que a gente chama de diferença interocular, começa a aumentar. Então, isso é um alerta, né? Se essa diferença ocular começa a aumentar, principalmente se começa a sair muito fora do parâmetro de normalidade do desenvolvimento. Então, o que chama mais atenção nesse caso, além dessa simetria, essa opacidade, uma opacidade que a gente vê a pupila, que a gente consegue ver que está ali no eixo e deveria estar afetando a acuidade visual. Quando afeta a acuidade visual, o PVE por padrões reversos, pode acontecer uma alteração, porque ele é dependente de uma nitidez, mas o flash de luz que essa criança apresenta, ela já tem uma alteração no flash de luz. Então, mostra que há algum comprometimento, não só da parte corneana, dessa opacidade, mas que está influenciando um pouquinho mais, que é a parte de flash de luz também. Então, a gente esperaria, a luz é muito mais rudimentar, e nesse caso dela, que a gente vê essa opacidade, na intensidade que está, a gente esperaria um PVE por flash de luz com menos atraso. A amplitude até pode ser um pouquinho mais baixa, porque está entrando um pouquinho menos de luz, mas não em relação ao tempo, né? Então, tempo atrasado no PVE por flash de luz desse olho direito é algo que chama atenção nesse caso. Então, a ideia é trazer um teste eletrofisiológico, não só para medida de acuidade, que é aquilo que nós comentamos, né, Letícia? Poderia ser medido com cartões de tele? Poderia. É claro que a criança ela tem uma reação maior, porque é um teste comportamental, diferente do eletrofisiológico, né? Então, mas acho que a grande contribuição nesse caso é o PVE por flecha de luz também alterado nesse caso. Quer comentar, Sung? Esse caso a gente viu também, né, juntos. Não, eu acho que você explicou tudo bem. Um jeito que eu quero complementar é que quando você tem uma opacidade, a gente quer, até para intervir, né, Letícia, se faz a cirurgia ou não. O importante é que tenha toda a parte do nervo óptico favorável para que tenha um bom prognóstico. Então, muitas vezes a gente recebe a solicitação do médico pedindo prognóstico, que é algo difícil para nós, eletrofisiologicamente definir se tem bom ou não prognóstico. Então, o que a gente procura avaliar? Independente da acuidade visual que a gente mede com PVE de varredura, se a via, o nervo está bom ou não. Então, a gente estimula a retina periférica com PVE por flash, a gente estimula com luz a retina inteira e vê como é que está a condução do nervo para estímulo de luz. Se PVE por flash mostra que está normal, quer dizer que o sistema, o nervo óptico, a via visual do nervo até o occipital está bom. Então, isso é uma condição favorável, isso que eu falo. Agora, porque quando a gente faz o PVE por padrões, pela opacidade corneana ou da catarata, a resposta que é gerada na macro já é alterada, já é reduzida pela opacidade dos meios. Então, a gente usa essa combinação do flash para avaliação do nervo e o padrões também para ver o grau de comprometimento da área macular. É uma coisa que, assim, para quem ouve pela primeira vez, é algo muito complicado, parece difícil, mas conforme vai pegando casos e analisando caso a caso, fica mais fácil de compreender, né?
Sung, e o que vocês falaram, né, tanto você como a Paula, responde até uma pergunta aqui que fizeram. Eduardo perguntou: acredito que tem um paciente simulando baixa visão. Qual exame eu pedi? O que devo solicitar, né? E justamente na hora que você explicou, né, também falando das opacidades, a diminuição de amplitude, tudo, eu acho que responde ele, né? Então, o que a gente pode pedir aí no caso? Para um paciente que a gente suspeita que a visão dele não é a mesma que informa, né? Um adulto, no caso. A gente tem duas situações. O paciente informa visão ruim com todas as estruturas normais. Então, não tem nenhuma lesão retiniana do nervo, nada, tudo normal. Então, minha sugestão é fazer PV de varredura, para ver se a acuidade visual informada, o quanto essa acuidade visual informada é confiável ou não. Porque PV de varredura o resultado é medida da acuidade visual, sem o paciente informar, só pelos registros eletrofisiológicos. É isso. O paciente pode exacerbar, essa é a segunda situação. Então, o paciente tem alguma lesão orgânica, seja uma catarata, seja uma lesão macular, uma pequena cicatriz foveal, seja uma neuropatia, e pode exacerbar. Aí você pode pedir um PV de varredura para medir a acuidade visual do paciente, real, digamos, e também você pode pedir um exame específico daquela área, daquela estrutura com lesão, para ver o grau de perda funcional. Se tem uma pequena cicatriz foveal, então vamos pedir um ERG multifocal. Se tem uma suspeita de uma neuropatia e o paciente está exacerbando, seria um 20/50, mas o paciente está falando 20/200, vamos fazer um PV por padrões. Então, você pode complementar a acuidade visual com PV de varredura e você pode pedir um exame específico voltado para aquela estrutura com lesão. Um detalhe que a gente sempre chama atenção, né, que isso é muito difícil para a gente falar realmente em prognóstico. Então, lembrar que PVL não é um PAN. Claro que ele ajuda nisso, de a gente pensar no flash de luz, se a gente fala se o flash de luz está alterado, realmente mostra um comprometimento muito grave, mostra a gravidade daquele momento. Mas o PVE por padrões é um exemplo, né, se é pela opacidade, depois esse paciente submetido a uma cirurgia, a acuidade visual melhora, a condição ocular melhora, o PVE por padrões vai melhorar. Então, a gente não consegue fazer um prognóstico como o PAN. Vamos ver, né? Então, às vezes, a gente vê um PVE alterado e faz uma cirurgia e fica muito bem, né? Então, a gente não tem que lembrar isso, que o PVE, ele mostra a condição do paciente naquele momento, né? Então, é isso que a gente traz nessas aulas para tentar ajudar, porque de toda forma, essa ideia, né? Para que eu vou pedir então? Você vai pedir para documentar naquele momento, para mostrar a gravidade da função visual naquele momento, e depois, tendo indicação cirúrgica, que não é só o PVE que vai mostrar, né, a parte clínica, são as indicações todas, a gente consegue depois mostrar a melhora importante da função com um exame pós-operatório, né? Depois, de um tempo de segmento, também dá para acompanhar. Eu acho que, para finalizar, né? Eu vou tentar dividir, mas para finalizar, assim, o nosso bate-papo, que foi ótimo, a Paula vai compartilhar um slide que ela colocou no Nistagmo, né, Paulinha? Com qual exame solicitar, né? Então, fixa o que a gente conversou anteriormente desde o início. Vamos a ideia lá. é fazer uma colinha, para quem quiser ir copiar e colar, uma receitinha de bolo, né? Então, quando o paciente então, a gente tem uma gama de causas, e aí eles me pediram, tumores, PVE por padrões ou flash, para medida da acuidade visual. Você tem uma fotofobia importante, como a baixa acuidade
visual. Gente, para mim tá bem falhado. Vou cancelar aqui. Mas, Paula, se você deixar a aula, a gente pode falar, eu e a Sung, e mostrar. Pode abrir no WhatsApp, vocês têm a minha aula aí? Não, assim, às vezes, Paula, você pode deixar a tela, é que quando você fala, trava. Então, perfeito. Então a gente pode complementar em cima das considerações. Que ficou muito boa esses seus últimos slides, né? Falando sobre os sintomas, como se diz que os pacientes têm, que chegam no nosso consultório, e qual exame que a gente vai pedir. Acho que ficou, como você falou, uma cola perfeita. Porque os testes eletrofisiológicos estão divididos em dois grandes grupos. A avaliação da retina, que é a questão da fototransdução e a atividade elétrica da retina. Então, a gente tem os eletroretinogramas. E nós também temos o PVE, que avalia o sistema visual, a partir da resposta originada da retina, medida captada na região occipital. Então, tendo esses dois grandes grupos, os sintomas, a anamnese vai dando pista que deve investigar a retina ou se deve investigar o nervo óptico ou sistema visual central. As doenças, geralmente, da retina, têm essas queixas de fotofobia, baixa acuidade visual, se tiver um comprometimento macular, porque é onde está a maior concentração dos cones. Então, se tem fotofobia e BAV, geralmente simétrica, bilateral, início simultâneo, aí a gente acaba pensando, suspeitando de uma distrofia retiniana ou outras doenças da retina. Aí vai o ERG de campo total, para avaliação da resposta global da retina, o ERG multifocal, para avaliação elétrica funcional da mácula. Eletroretinograma é isso. A partir do registro elétrico, a gente vai avaliar a resposta funcional, a função daquelas células. Quando a pessoa tem nictalopia, aí a gente avalia a resposta, principalmente do sistema de bastonetes. E essas são as principais doenças, né? Retinose pigmentária, cegueira noturna congênita estacionária, retinosquise juvenil, hipovitaminose A. Aí a gente já faz uma avaliação do ERG de campo total, porque a distribuição normal dos bastonetes é na periferia. Paula, se quiser complementar, por favor, aí se travar, eu continuo. A parte do nervo óptico, então essas são as respostas da retina. Aí tem a resposta do nervo óptico, da via visual, que seriam as neuropatias, desde a região pré-quiasmática, região quiasmática, pós-quiasmática, incluindo a região occipital. Então, se a pessoa tem uma lesão pré-quiasmática, geralmente o PVE vai trazer assimetria. Quando testa um olho, vai ter uma resposta diferente do outro olho. E as principais queixas de neuropatia óptica são visão dupla, perda de contraste, alteração da visão de cores, e para isso a gente faz o PVE por padrões, que exige uma boa fixação, com melhor correção. E quando é trauma ocular, toxicidade por metal, siderose, calcose, descolamento de retina, aí a gente quer avaliar a resposta global da retina, aí vai ser o ERG de campo total. Então, a gente tem, dependendo da queixa, do histórico do paciente, a gente vai selecionando, escolhendo entre esses dois grandes grupos. É a retina, eletroretinograma. É o nervo, o sistema visual central, é o PVE. E, fora isso, tem uma perda visual, uma baixa visão inexplicada, que não é justificada pelos exames oftalmológicos que nós já conhecemos, e ao exame físico, no nosso exame físico do paciente. Aí a gente pode fazer os exames de PVE, de varredura, para medir a acuidade visual objetiva. Nós podemos fazer o PVE por padrões
ou flash para avaliação da via visual, ou nós podemos fazer eletroretinograma de campo total, se você suspeita ou quer descartar lesão retiniana difusa, ou ERG multifocal, se você quer descartar uma maculopatia. Lesões maculares, quando a gente faz ERG de campo total, pode, muitas vezes, dar resposta dentro da normalidade, porque ERG de campo total, a gente faz a medida, a soma da resposta elétrica de todas as células da retina. Se tem uma lesão macular, aquela perda localizada da região macular, mesmo com uma acuidade visual muito ruim, pode não ter uma repercussão, pode não reduzir a resposta global, dando ERG de campo total normal. Por isso que a gente deve complementar com ERG multifocal. Aí está explicado se a lesão é retina periférica, ERG de campo total, se a retina suspeita de BAV inexplicada, lesão macular, ERG multifocal. Se é função do nervo óptico, PVE padrões, e se você quiser quantificar a acuidade visual, PVE de varredura. Colinha para vocês registrarem. Acho que esse slide até responde um dos participantes, né, que perguntou sobre a baixa de visual inexplicada, né, na dúvida em relação a essa informação. Para finalizar. Quer continuar, Paula? Não, Som pode tá falar, ótimo. Sung. O som tá ótimo, Paula, avaliada. agora. Aquela opacidade de e-mails, né, foi o que a gente comentou nesse último caso que Letícia pediu para a gente trazer, então é um resumo mesmo, um resumão de toda a live de hoje, então a gente vê que essa opacidade de e-mail pode ser em diferentes regiões, e aí para avaliar essa função da retina, o ERG de campo total, porque às vezes essa opacidade de meio impossibilita a avaliação anatômica da retina, então a gente pode fazer uma avaliação aí funcional. E a função Então, em questão de opacidade, vitreites. PVE por flash de luz. Então, ERG de campo total, PVE por flash de luz. Então, sim. Pode continuar, Sung, porque minha conexão ainda não está tão legal. Vai lá. Está um pouco instável, Paula. Às vezes vai falhando. Pode continuando, tá ótimo. Tá, então, quando tem opacidade, a gente procura avaliar por flash de luz, e nós utilizamos até flashes de intensidade diferentes. Flash padrão e flash de alta intensidade, para ver o quanto essa opacidade está influenciando na resposta. Importante nós sempre investigarmos toxicidade medicamentosa, os mais conhecidos é a cloroquina, claro que atualmente usa muito mais hidroxicloroquina, 400 miligramas dose padrão, se tiver alguma alteração, geralmente é maculopatia, e a gente investiga com ERG multifocal, é um dos exames recomendados pela Academia Americana, e a vigabatrina, que a gente avalia o ERG de campo total, porque tem uma lesão mais difusa de bastonetes e cones. E quando a criança ou qualquer indivíduo não informa a acuidade visual, seja por lesões cerebrais, centrais, a gente pode fazer o PVE de varredura para fazer a medida da acuidade visual objetiva. Tem que vir com refração se tiver. Ai, por favor, com refração, né, Sung? Com refração. Às vezes o paciente quebrou óculos, ou quer fazer um exame para laudo, para perícia, que tem deficiência visual, e aí chega sem correção. Aí não tem como. Esse é o último slide. Essa é a cola da cola, hein? É o resumo do resumo. Pois é. A gente trouxe até balambuja aí, que no fim a gente falou muito de retina, neurofital, meoftalmo, pediatria na live de hoje, mas a gente trouxe aí um item do glaucoma, e aí a gente queria chamar a atenção não só para o PERG, que vai avaliar a resposta de células ganglionares, que é o que interessa aos especialistas em glaucoma. Bom, gente, então é isso. Agradeço demais a doutora Paula e a doutora Sung que estiveram conosco aqui. Agradeço a vocês que mandaram as perguntas e já convido, né, para o próximo,
que será dia 9 de fevereiro, às 20 horas, tá certo? A Paula terminou com chave de ouro junto com a doutora Sung, explicando resumidamente. Eu acho que a gente deveria ter falado isso antes da prova do CBO, hein? Todas as indicações. E foi perfeito, tá? Eu agradeço demais. Muito obrigada por essa aula e a oportunidade de dividir conosco os conhecimentos. Obrigada pelo convite, Letícia, foi ótimo. Feliz. E assim, são muitos detalhes que é difícil de passar em pouco tempo, mas a gente procura sempre aproveitar essas oportunidades para falar um pouco de eletrofisiologia. Espero que tenha aproveitado. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, um beijo. Ficamos aí esperando uma próxima oportunidade de estarmos juntas aqui ou em sessões aí de congresso para a gente falar dessa tribo que só cresce, que é a eletrofisiologia no Brasil. Eu espero muito que cresça, né, gente? Que vocês não tenham medo de solicitar e nem de fazer. Todos os laboratórios estão abertos, eu tenho certeza. Nós amamos que outras pessoas interajam e aprendam, porque cada vez que a gente discute um caso, ou até mesmo se alguém quiser fazer eletrofisiologia, só nos aumenta, né, o portfólio da gente. É muito importante. E como a Paula falou, falar do que a gente gosta com as pessoas que a gente ama não tem coisa melhor, viu? Uma boa noite e até dia 9 de fevereiro. Tchau, gente. Boa noite.